Salve, salve, galera de casa, muito boa tarde. Está começando o nosso último aulão com os professores do Foco Vestibulares. É hora de tirar algumas dúvidas, coisas simples, quase um lembrete, porque quem estudou, estudou. Agora, quem não estudou, também não tem como contar com a sorte. Lembrando que as provas desse domingo serão de Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias. E o time de professores nota 1000 do Foco Vestibulares já está aqui comigo. Muito boa tarde, meninos. Sejam bem-vindos à nossa última aula. Uma revisãozinha, né? Para a galera se ligar. Só uns toques aí. Uns toquezinhos para a prova de amanhã. Vai dar tudo certo? Vai, sim. A gente vai começar com Química. Eu agradeço o professor Joãozinho. Ele volta daqui a pouco. Professor Joãozinho, chega de cabeça baixa assim. Volta já, professor. Você volta já, você volta já. Vamos com Química, Vamos lá? professor Moraes. Galerinha, eu quero dar uns toques para vocês, alguns assuntos que você não pode ir para a prova sem saber. Então, olha só. Primeira coisa em Química Orgânica, veja a ideia básica de funções orgânicas. Guarde funções. Eu tenho que identificar a função. Ácido, álcool, aldeído, éster, cetona. Eu não posso ir para a prova sem saber isso. Segunda coisa. Lembre a parte de classificação de cadeia carbônica, rapidinho, cadeia aberta, fechada, carbono primário, carbono secundário, certo? Terceira, isomeria, principalmente a estereoisomeria. Dê uma olhadinha em isomeria cis-trans, isomeria ótica, carbono quiral, enantiômeros, beleza? E por último, reações. Vamos tentar fechar duas reações aqui rapidinho. Esterificação e a oxidação de alcenos, certo? Cuidou isso, química orgânica está dado. Propriedades físicas e químicas é bom dar uma olhadinha também. Depois, vamos lembrar a parte de eletroquímica. Dentro de eletroquímica, lembre o conceito inicial de pilha. Oxidação, ânodo, redução, cátodo e o resto. Lembra lá. A parte de eletrólise aquosa, importante. E depois os cálculos de eletrólise. Tranquilo? Então fechamos química orgânica toda, a parte de eletroquímica. Aproveitando, vamos lembrar um pouquinho de radioatividade? Radioatividade, veja os conceitos, fusão e fissão. Veja meia-vida, pode cair um gráfico com meia-vida, ou uma questão normal. E termoquímica, vamos lembrar de reação endotérmica, reação exotérmica, vamos lembrar de lei de Hess, certo? Lei de Hess com cálculo, quando cai uma combustão em lei de Hess, o que eles pedem geralmente? Qual o combustível mais energético numa mesma massa? Ou qual é o mais poluente com a mesma massa? Lembre a combustão completa sempre, reação com O2, formando CO2 e água. Então, química orgânica, já deu um toque eletroquímica e termoquímica. Radioatividade também não pode esquecer, tranquilo? Vamos lembrar de ácido e base. Na hora de ácido e base, lembre os ácidos fortes, as bases fortes. Junto com isso, você associa hidrólise salina. Tranquilo? Então, se eu lembrar ácido e bases, os fortes, eu vou associar o conceito de hidrólise salina. Tranquilo? Eu queria lembrar com vocês um pouquinho de cálculo estequiométrico. O raciocínio do cálculo estequiométrico, pessoal, saia por regra de 3. Veja a reação, acerte os coeficientes, vê a pergunta, vê o que foi dado. Monta a regrinha de 3. Cuidado, pureza, rendimento, reagente limitante e reações consecutivas. O Enem sempre tem uma questãozinha de cálculo. E eu falei para vocês o ano inteiro, deixe as questões de cálculo para o final. São questões geralmente mais trabalhosas. Pegou uma questão ali, o que você faz de cálculo? Deixa para o final, no final eu volto nela e resolvo, tranquilo? Junto com a parte de estequiometria, lembre de soluções, principalmente mol por litro, grama por litro, certo? E junto com soluções, o que pode aparecer? Pode aparecer uma reação de neutralização, trabalhando com vocês a estequiometria junto, certo? Beleza? Outra coisinha aqui que eu quero de vocês. Vamos puxar um pouquinho mais aqui a parte de equilíbrio químico. Dentro de equilíbrio químico, lembre, deslocamento de equilíbrio, princípio de Le-Chatelier, mas não deixe de ver também o efeito do íon comum e dentro de equilíbrio a parte de ácido e base. Tranquilo? Então, olha só, a gente viu aqui alguns tópicos importantes para vocês. Não posso esquecer de química orgânica, não posso esquecer de eletroquímica, termoquímica, a parte de ácido e base com hidrólise salina, cálculo estequiométrico e soluções. Comece pelas questões fáceis, ganhe moral na prova. E o resto, você se vira. Tranquilo? Uma boa prova para vocês.
Tirou onda nas dicas. Obrigado, professor. Um abraço. Você volta com a gente na internet, não volta? Volto já já. Então vamos fazer a troca. Vou receber agora o professor Joãozinho. Vem para cá o Joãozinho, o professor Moradi. Aproveitar e mandar um grande abraço para todo mundo do Foco Vestibulares, para os alunos, para a galera que nos recebeu durante esse período aí de foco no Enem. Professor, vamos com você agora? Bora lá? Vamos embora. Bora começar. Matemática, geometria, né, Joãozinho? Vamos lá, né? Assim como o Moura fez, né? Vamos dar umas dicas rápidas aqui sobre os conteúdos que mais caem no Enem. Então, primeiro aqui, vamos dar uma olhada aqui nos nossos conteúdos. A gente vai trabalhar com a geometria, né? Aritmética, escala, razão e proporção, né? Juntos. Função, porcentagem e probabilidade estatística. Falando especificamente da geometria, né? E aqui eu trouxe alguns tópicos falando da nossa matriz de referência do Enem. Falando um pouco sobre a geometria, o que é que a gente vai ter? O primeiro ponto sobre a geometria que a gente precisa saber é a interpretação de espaços tri- e bidimensionais, ou seja, no 3D e no 2D. São figuras planas e figuras espaciais, né? E a partir da nossa questão, a gente entender que figura é aquela, né? Se é um triângulo, se é um quadrado, se é um paralelepípedo, se é uma figura circular, e assim dando sequência, né? Em seguida, vamos lá, dando aqui, seria identificar as características das figuras planas ou espaciais. Por exemplo, se eu tenho um triângulo isósceles, qual a principal característica de um triângulo isósceles? Tem os lados iguais. Se o triângulo tem os lados iguais, ele tem os ângulos da base iguais. E aí a gente vai conseguindo tirar essas principais características de algumas figuras, né? Tá sempre atento a isso. Outra coisa importante sobre a geometria são resolver as situações problemas, né? O Enem exige que a gente saiba, a partir de todo aquele contexto, entendeu a figura, entendeu o que aquela figura tem de característica. E agora eu preciso resolver nossa questão, né? E por último, falando da geometria, né? Utilizar esses conhecimentos geométricos, né? Ou seja, chegar na nossa alternativa, né? Com os nossos conhecimentos geométricos. Eu quero enfatizar um pouco da geometria sobre corpos redondos e poliedros. Os corpos redondos, ficar sempre atento às principais características que vai diferenciar os corpos redondos dos nossos poliedros, né? Corpos redondos são aquelas figuras que têm alguma parte circular nela, né? E aqui a gente pode ver um cone, um cilindro, uma esfera, né? E os poliedros são aquelas figuras que os seus lados são polígonos, né? Então sempre ficar atento a essas características. Dando continuidade, vamos falar um pouco agora sobre a aritmética, né? Na aritmética, aquela mesma ideia, reconhecer no contexto social, né, diferentes significados e representações dos números. Ou seja, a gente entender que o número está inserido em vários contextos. Contexto geométrico, o contexto analítico, e os números podem ser ordinais, cardinais, então sempre estar atento ao que a questão está nos trazendo, né? Também na aritmética, o que a gente vai precisar? Identificar padrões numéricos em princípios de contagem. Ou seja, quando traz aqui padrões numéricos, a gente está falando lá da nossa progressão aritmética e progressão geométrica, né? Sabendo o que é a nossa razão, se é uma progressão aritmética, se é uma progressão geométrica. E quando a gente fala de princípios de contagem, a gente está falando da combinação, do arranjo, permutação, né? Aquilo a parte da análise combinatória. Em sequência, a gente tem aqui novamente resolver situações problemas, ou seja, inserido nesse contexto de saber as representações dos números, padrões numéricos e princípio de contagem, a gente conseguir resolver aquela situação, né? O nosso próximo passo seria identificar as relações entre grandezas, né? Por exemplo, quilômetros por hora. A gente sabe que é uma medida de velocidade, então a gente tem que identificar aquela relação de quilômetro por hora, né? Vamos lá? E o nosso último passo aqui, da nossa razão, proporção e regra de 3, seria, vamos lá? Resolver situações, problemas, novamente, envolvendo a variação de grandezas diretamente ou inversamente proporcional. Então, aquela ideia sempre que a gente precisa para resolver a regrinha de 3, né? Se aquela grandeza ela é diretamente proporcional, ou seja, se uma cresce, a outra cresce, né? Ou se uma decresce, a outra decresce. Ou se ela é inversamente proporcional, uma cresce, outra decresce, ou ela decresce e a outra cresce, né? E outra coisa importante que eu queria falar aqui com vocês a proporção em figuras. Por exemplo, se eu tenho aqui uma figura de lado 2,
né? Esse quadrado aqui tem lado 2. E aqui eu tenho outro quadrado do lado 4. A gente sabe que nossa razão de proporção aqui, razão de semelhança das figuras, seria o K igual a 2. Ou seja, eu estou dobrando o lado da minha figura. Só que isso não acontece com a área. Por exemplo, essa figura de lado 2, ela vai ter área 4, é um quadrado, né? Ela vai ter área 4. E aquela figura de lado 4, ela vai ter área 16. Então, quando eu dobro o lado da figura, eu não estou dobrando a área. Eu estou quadruplicando a área. Por quê? A nossa razão de proporção, a gente tinha que era K igual a 2. Só que como eu estou elevando ao quadrado, trabalhando com área, a nossa razão passa a ser 2 ao quadrado, que é 4. O mesmo acontece com o volume, né? Quando eu dobro o comprimento da minha figura, eu multiplico por 8 o meu volume, né? Porque seria 2 elevado ao cubo. Então, sempre está atento a essas relações de proporção. Próximo slide, acabou, professor? Acabou. Acabou? Só isso, acabou. Essas foram todas as suas dicas para a prova de matemática e geometria. Matemática e geometria, né? Se Geometria, misturam. razão, proporção, exato. Razão, né? proporção. Então, Muito fica bem. aí uma boa prova para vocês e... Obrigado, professor. A gente vai para o intervalo agora, diretor, é isso? Como é? Não, então é o seguinte, preste atenção, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua a revisão com os professores do Foco Vestibulares. Então você aproveita que a gente vai dar um break rapidinho e acesse o nosso site, focanoenem.op9.com.br. A gente volta em 2 minutos, mas lá tem todo o conteúdo, todas as aulas e toda aquela parte extra que a gente deixa só no nosso site. Não sai daí, foca no Enem, volta já, eu estou esperando por você. Estamos de volta com Foca no Enem nessa tarde de sábado, fazendo aí nossa última revisão para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A gente vai continuar nossa revisão daqui a pouco, mas antes eu quero dar um recado para você. Já imaginou estudar em um cursinho com diferenciais que vão fazer você ganhar o preparo que precisa para atingir aquela nota 1000? Claro que a gente está falando do Foco Vestibulares, porque só o Foco oferece, além de uma equipe vencedora, conforto, segurança e muito mais para você. Foco Vestibulares tem 2 unidades, uma no Shopping Estação, na Zona Norte de Natal, e outra no Shopping Cidade Jardim, na Zona Sul, em Natal. Ou seja, tem sempre um foco pertinho de você. Por isso, venha se preparar conosco, venha fazer parte de uma turma vencedora. Matricule-se agora, é só ligar 849-9667-0200. Foco Vestibulares, acertando sempre na aprovação. Beijo para toda a turma do Foco. Vamos receber agora André e Cris. Venham para cá os dois. Muito bem-vindos novamente. Bom, professor André. Professora Cris, bem-vinda, professora. Obrigada. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte. Tem aquela história de que primeiro começam as damas, né? Mas aí eu vou deixar a professora Cris a brilhantar por último nossa aula. Fecha mais bonito, né? Fecha mais bonito, né, Obrigada. professora Cris? Muito obrigado, eu te chamo daqui a pouco. E o professor... Não te chamei de feio, professor, você entendeu? Não, mas a gente entende que Você tem entende? uma relação de então referencial diferente. Tranquilidade. Sua aula, professor, fique à vontade. E aí, galera, vamos lá. A gente está chegando aí nessa reta final, nesse último dia, né? E eu trouxe para vocês aqui alguns detalhes que podem fazer a diferença para vocês no final. A prova do Enem nos últimos anos, aí eu trouxe para vocês alguns dados desde 2008. A gente percebe que ela tem alguns conteúdos que acabam aparecendo mais, outros conteúdos que acabam aparecendo menos. E aí, se a gente tivesse um contexto geral do que a gente vê na prova, a gente percebe que a grande maioria, certo, das questões, elas têm um tocante de ecologia. Elas vêm com algum tema de ecologia, inclusive muitas questões que são interdisciplinares, né? Se a gente adiantar, inclusive, aí um pouquinho, o próximo slide, a gente vai perceber que dentro de ecologia também existem alguns assuntos que são mais predominantes, mas são aqueles assuntos que a gente conhece, que a gente entende, que a gente analisou durante o ano e que a gente vai conseguir resolver com toda a tranquilidade do mundo. Por exemplo, a gente percebe que nos últimos 10 anos, quase 25% das questões foram no que diz respeito à poluição ambiental. Mas que tipo de poluição ambiental? A gente fala poluição atmosférica, então eu tenho que estar esperto aí no que diz respeito ao efeito estufa, certo? Então, eu posso ter alguma coisa perguntando sobre gases do efeito estufa, e é importante a gente lembrar, o gás do efeito estufa não é apenas o gás carbônico, certo? Não é o único que retém calor na atmosfera. Eu tenho metano, eu tenho os óxidos de nitrogênio, eu tenho os óxidos de enxofre, que também tem capacidade de reter calor. Eu tenho o vapor de água, que tem capacidade de reter calor na atmosfera. Eu tenho que lembrar, o efeito estufa não é ruim,
certo? A gente tem que estar esperto com isso. A intensificação desse efeito estufa é que, de fato, pode trazer problemas para a gente. Eu poderia falar, também associado ao efeito estufa, já foi tema de questão e pode aparecer de novo, a relação entre maior concentração de gás carbônico nos oceanos, maior pressão parcial de gás carbônico, para Murad não querer bater em mim no final do processo, certo? Com a ideia de acidificação dos oceanos, tá certo? A gente pode lá na frente falar do branqueamento de corais na prova, isso pode acontecer, como já aconteceu em outras edições. Eu poderia falar de poluição da água, eu poderia falar de poluição térmica, eu poderia falar da poluição por nitrato, que acontece quando você tem problema de lixão, poderia falar da poluição do solo, são temas bem comuns que podem aparecer na prova, inclusive com questões interdisciplinares, então eu tenho que ficar esperto. Um outro tema muito comum, certo, aí é falar de ciclos biogeoquímicos. E aí a gente tem que lembrar, o que é o ciclo biogeoquímico? Eu posso associar a poluição? Posso, porque eu posso falar, por exemplo, do ciclo do carbono relacionando ao efeito estufa. Eu posso falar do ciclo do nitrogênio, eu posso falar da revolução verde, produção de mais alimento, certo? Posso trazer algo no tocante ao uso de agrotóxicos? Posso, até porque a gente sabe que isso é algo necessário para a agricultura em larga escala. Eu posso trazer vantagens e desvantagens disso aí. Vai aparecer na prova, certo? Se a gente vê no próximo slide, a gente tem um outro assunto que é muito comum, são as questões de genética. Mas aí eu tenho que entender que em genética aparece muita questão, aparece, mas ela se divide muito bem em dois pontos diferentes, certo? São duas habilidades diferentes. A gente tem que lembrar que aparece muita coisa de genética que a gente chama de genética molecular, que é a genética moderna, né? Aquela que aparece depois da descoberta da estrutura do DNA, com ideias de recombinação. Por quê? Porque eu falo de engenharia genética. Aí eu tenho que estar esperto. Eu vou lembrar dos conceitos de transgenia, que é aquela ideia de você expressar o gene de indivíduo de outra espécie. Isso acontece porque o nosso DNA ele é considerado uma linguagem universal a todos os seres vivos. O código genético ele é uma linguagem universal a todos os seres vivos. Eu vou falar dos processos de recombinação gênica, certo? Eu posso falar de mutação, inclusive com ideias evolutivas, lembrando que é um fator que gera variabilidade genética. E eu tenho o outro lado, eu tenho aquele plano da gente falar também da genética que a gente chama de genética mendeliana ou genética clássica, que é aquela ideia de você saber aquela característica que vai ser passada da mãe para o filho. Aí eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque são questões que geralmente os alunos têm dificuldade porque envolvem um pouquinho de probabilidade. A gente tem que aprender a interpretar o gráfico, interpretar o heredograma, ver se apareceu o heredograma, lembrar que o menino sempre vai ser o quadrado, a menina sempre vai ser a bolinha. Por que eu tenho que lembrar isso? Porque eu tenho heranças que são restritas ao sexo, né? Ligadas ao cromossomo Y, por exemplo, só os homens poderiam ter. Eu tenho heranças que são de transmissão exclusivamente materna, a herança mitocondrial, então isso pode, e já foi explorado, pode ser explorado de novo no heredograma, a gente tem que ficar esperto com isso, tá? Sempre, apareceu o heredograma, lembra, é uma habilidade que o Enem tem pedido para vocês, interpretar diferentes formas de linguagem, então o cara vai ter um texto ali mostrando a família, ver quem aparece, quem não aparece, não tenta pular, interpreta ele, certo? A gente tem aquela diquinha, vamos olhar se a característica é autossômica, se a característica não é autossômica, para poder resolver a questão. Além disso, certo, a gente fala também muito de grupos sanguíneos, aí é onde a gente tem que tomar mais cuidado, é o tipo de questão que é fácil. Eu tenho dois caminhos, certo? Eu posso falar da herança relacionada, aquela história da herança que é polialélica, tá? Eu tenho mais de um par de alelos e essa variação me dá vários fenótipos. E eu posso falar também das transfusões sanguíneas, certo? E aí eu vou lembrar sempre aquela história. Quem tem sangue O pode doar para sangue A, AB ou B. Quem tem sangue AB poderia receber de todo mundo. Essas relações, banco de sangue, sempre aparecem na prova. Uma outra coisa que eu tenho que tomar cuidado é com o fator RH, né? A gente lembra, grupo sanguíneo, ABO, fator RH, positivo e negativa, ter ou não ter. Por quê? A gente sempre pode falar da eritroblastose fetal baseada no fator RH. É aquela história da incompatibilidade do sangue da mãe com o sangue do bebê, onde a mãe produz anticorpos que atacam o sangue do bebê e aí acaba tendo alguns problemas. Se aparecer na prova, não tem dificuldade, é só lembrar, para haver eritroblastose fetal no fator RH, são duas condições básicas. A mãe tem que ser fator RH negativo, o pai tem que ser fator RH positivo, porque eu posso gerar crianças positivas. E a partir daí a gente vai entendendo como a questão funciona.
Acabou, professor? Acabou, meu amigo. Pô, Acabou não, tem mais para internet, mas tem um mais, segredo, verdade, tem um segredo. Tem mais para internet, obrigado, professor. Deixa eu chamar agora a Vai lá, professora Cris. Cris, para a gente terminar. Ele teve até ali um beijinho de boa sorte. Bem-vinda novamente, Obrigada. professora Cris. A aula é com você, você vai concluir nossa revisão aqui na internet. Fica à vontade, casa é sua. Então, a gente vai dar sequência aqui às nossas dicas para o Enem, porque a gente já está na véspera, então não adianta a gente vir aqui e resolver questões, porque quem estudou, estudou, quem não estudou, a gente infelizmente agora não dá. Então, a gente vai mesmo para as dicas, tá? Bom, da última aula que nós tivemos, a gente deu uma ênfase maior em mecânica e eletricidade, que foram as questões que a gente resolveu. Por quê? Mecânica é o que mais cai, depois vem eletricidade. Então, foram as questões que nós resolvemos na última aula. Então, hoje a gente vai dar a dica para os próximos tópicos que são mais frequentes, tá? Que depois de mecânica e eletricidade, vem ondulatória. Ondulatória cai bastante. Então, a gente vai falar hoje de ondulatória e depois de termologia. Tá certo? Então, vamos lá. O que cai em ondulatória? Minha gente, cai bastante a caracterização das ondas. Então, a gente tem que saber o que é uma onda mecânica, uma onda eletromagnética, quais são esses tipos de ondas no nosso dia a dia. Lembrando que as questões do Enem, de física, são contextualizadas. Então, você precisa ler o enunciado com calma para poder pegar os tópicos. Então, assim, o que cai bastante em ondulatória? Como eu falei, são as caracterizações das ondas e também a equação fundamental da ondulatória, que é a famosa V igual a lambda vezes a frequência, né? Onde a gente tem V, que é a velocidade da onda, lambda, o comprimento de onda, e F, a frequência. O que cai bastante também, cai não, gente, despenca na prova, são os fenômenos ondulatórios. Aí, você tem que saber diferenciar cada um deles, porque são vários. A gente tem de fenômeno ondulatório, a gente tem reflexão, refração, polarização, ressonância, a gente tem também efeito Doppler, tá? Então, esses efeitos estão inseridos no nosso dia a dia em várias situações. Aí a gente vai ter que saber, a hora que lê a questão, identificar qual é esse fenômeno. E a gente consegue identificar lendo o enunciado com muita calma, porque lá no enunciado vão estar o que eu sempre falo nas aulas, que são os comandos. Os comandos da questão vão estar lá e você tem que prestar atenção para poder saber se aquele conteúdo ali está relacionado com qual fenômeno ondulatório. Então, tem que saber, por exemplo, que na reflexão acontece quando a onda bate em alguma coisa e volta. Quando ela bate e volta, ela mantém todas as suas características. Que características que elas mantêm? Elas mantêm a velocidade, o comprimento de onda, a frequência. Bom, no comando da questão sobre refração, por exemplo, vai estar lá falando de refração. Quando é que a onda sofre refração? Quando ela passa de um meio para o outro. E ao passar de um meio para o outro, ela mantém constante a frequência, mas altera a velocidade e o comprimento de onda. Então, tem que ficar atento nos comandos. Então, todas as questões de fenômenos ondulatórios vão estar os comandos lá na questão. E a gente tem que saber porque eles conseguem pegar vários tipos de situações do dia a dia. E aí, a gente vai ter que saber diferenciar. Outra coisa que tem que saber bastante aí, que tem que prestar muita atenção, esse tipo de conteúdo, eles vêm também na forma de gráficos e tabelas. Então, você tem que ler e saber identificar, né, os gráficos, estudar bem o que o gráfico está falando, o que tem nas tabelas, porque eles vêm também, pede para você calcular a velocidade da onda ou a frequência para você identificar qual é a onda, e tudo isso vem numa tabela. Então, você tem que olhar muito bem as tabelas, tá certo? Então, as dicas para ondulatória são essas. Então, a gente vai agora para as dicas sobre termologia. Termologia cai bastante também. Aí, gente, a gente tem que saber diferenciar muito bem em termologia calor de temperatura. A gente não pode confundir calor e temperatura, tá? Calor, a gente usa essa palavra no dia a dia aí em vários lugares, temperatura também, mas são coisas diferentes. Quando a gente fala de calor, a gente está falando de energia, energia em trânsito, energia em movimento. Quando é que existe calor? Quando a gente tem diferença de temperatura. Então, a gente vai ter corpos com temperatura maior, corpos com temperatura menor e calor passando do corpo que tem maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E temperatura, a gente tem o grau de agitação das partículas, tá? Se o corpo recebe energia, o
o que vai acontecer com ele? As partículas vão ficar agitadas e, consequentemente, a temperatura vai aumentar. Então, a gente precisa saber diferenciar bem as duas coisas. A gente tem que saber também das escalas termométricas. A gente tem que saber transformar uma escala para outra. E também calorimetria cai bastante. Calorimetria você tem que saber das transformações de energia e a gente tem que usar muito cálculo matemático para poder fazer essas questões. Obrigado, professora, pela De nada. sua aula. A gente se encontra na internet, Ok, né? obrigada. Muito obrigado. Valeu. Gente, muito obrigado pela companhia durante essa temporada do Foca no Enem. A gente vai chegando ao fim na televisão, mas claro que a gente ainda tem aula na internet em focanoenem.op9.com.br. Além do conteúdo exclusivo dessa nossa segunda revisão, você vai poder rever o nosso a nossa primeira revisão, e todas as outras aulas com os professores do Foco Vestibulares. Amanhã, boa prova, sucesso, vão com calma, cheguem cedo, evitem aqueles memes, a gente não quer mostrar nada disso segunda-feira aqui no JD, tá bom? Bom final de semana para vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau. Agora sim, a gente vai continuar o nosso Foca no Enem para você que está na segunda tela. É o nosso último Foca no Enem, a nossa última revisão para as provas. A gente vai corrigir um erro. Vamos corrigir, porque primeiro as damas. Então, na internet, a gente vai começar com a professora Cris. Obrigada. Você vai falar agora de ótica, que eu já estou sabendo. Isso, é isso mesmo? ótica, então, exato. fica à vontade, casa é sua, fique tranquila, quem manda aqui é você. Ok. Pessoal, ótica não cai tanto, mas é sempre bom estar falando, tá? Primeira coisa, o que é ótica? A gente estuda em ótica os fenômenos luminosos. E no nosso dia a dia, tem tanto fenômeno luminoso que não dá nem para a gente descrever todos, tá? Então, o que está relacionado com ótica? Tudo relacionado com luz. E relacionado com luz estão a nossa visão, os espelhos, as lentes dos óculos aqui, ó, para corrigir os defeitos da visão, que é um conteúdo que cai bastante também, que são os defeitos da visão e como que faz para corrigir. Então, o que a gente precisa saber de ótica? A gente precisa saber dos fenômenos luminosos. Aqui vão entrar também a parte da reflexão, refração e absorção da luz, tá? A reflexão está relacionado com várias situações. Por exemplo, os espelhos. As imagens nos espelhos são formadas por causa da reflexão. Então, a gente tem que saber qual é o tipo de imagem formada por cada espelho. Quais são os espelhos que a gente tem por aí? A gente tem o espelho plano, que é o espelho que a gente tem na casa da gente, e tem os espelhos esféricos. São aqueles espelhos que são retirados de esfera, como o próprio nome diz. Então, se a parte polida da esfera for a parte de dentro, a gente tem um espelho chamado de espelho côncavo. Já se a parte polida for a de fora, a gente tem o espelho chamado de convexo. Tanto o plano, o côncavo ou o convexo, eles formam imagens diferentes. O espelho plano, que é o espelho da casa da gente, a gente tem uma imagem formada, que é direita. Se é direita, a gente diz que é virtual e ela é do mesmo tamanho do objeto. Agora, os esféricos podem formar vários tipos de imagem. Por exemplo, o côncavo, que pode formar até 5 tipos de imagem, dependendo da posição que o objeto está em relação a ele. E tem o espelho convexo, que forma um tipo de imagem, que é a imagem direita, virtual e menor, que é o espelho convexo, que é aquele que tem no retrovisor dos carros. Esse espelho, ele tem a função de ampliar o campo de visão. E a gente tem esse espelho em lojas, em vários lugares. Então, para espelho, a gente tem que saber qual é a diferença entre cada tipo de imagem que esses espelhos formam. E lembrando que essas imagens são formadas por causa da reflexão. Já a refração, a gente estuda isso em ótica, tá? A refração é a passagem da luz de um meio para o outro. Esse meio tem que estar transparente, tá? E essa passagem da luz também forma imagens. Por exemplo, nas lentes. A gente tem 2 tipos de lentes, chamadas de divergentes e convergentes. Então, as lentes ditas convergentes, elas são usadas em várias situações também. Por exemplo, no óculos da gente, para corrigir defeitos de visão. São usadas em projetores, né? Então, a gente precisa também saber qual é o tipo de imagem formada por cada lente. Além disso, tem a lente divergente, que é aquela lente que tem, por exemplo, na porta, o olho mágico da porta, que é para você visualizar o que está do outro lado. Essa lente, ela tem a mesma característica da lente formada pelo espelho convexo, que é uma imagem direita, virtual e menor.
que é para você aumentar o campo de visão. Então, você consegue visualizar bastante coisa que tem depois. Essa é a função dessa lente. Então, assim, tem que saber também quais são as imagens formadas por cada lente. E a gente também estuda em ótica a visão. Lembrando que os nossos olhos, eles são sensíveis a uma faixa de frequência lá do espectro eletromagnético, que são as frequências que vão do vermelho até o violeta, que são um espectro infinito de cores que vão formar, por exemplo, o arco-íris. Lembrando que você não pode dizer que a luz branca é formada por 7 cores, não são. É infinitas frequências que vão do vermelho ao violeta. E são a essas frequências que os nossos olhos são sensíveis. Por exemplo, a gente não consegue ver infravermelho. O que é o infravermelho? É uma onda eletromagnética que tem uma frequência menor que o vermelho, por isso vem infravermelho. A gente também não consegue visualizar ultravioleta. O que é o ultravioleta? São frequências maiores que o violeta. Então, os olhos da gente são sensíveis ao vermelho e ao violeta. Bom, aí a gente consegue formar essa imagem no nosso olho. Lembrando que a gente pode fazer uma caracterização entre o olho humano e a máquina fotográfica. É bem parecido. No nosso olho, por exemplo, a gente tem uma lente natural, chamada de cristalino, igual à máquina fotográfica. Na máquina fotográfica, a imagem fica registrada lá no filme, de cabeça para baixo, exatamente como se formam as imagens dos nossos olhos, de cabeça para baixo, numa região chamada de retina, tá bom? Lembrando que a gente não vê as coisas de cabeça para baixo, porque o nosso cérebro já se encarrega de trazer essa imagem para a posição normal. Aí a gente tem os defeitos de visão, que é miopia, hipermetropia e astigmatismo. Quem é míope tem dificuldade de enxergar de longe. Ele corrige essa deficiência com uma lente chamada de lente divergente. Quem é hipermétrope tem dificuldade de enxergar de perto e ele vai corrigir isso com uma lente chamada de convergente. E também tem um astigmata, que é o meu caso, que tem dificuldade de enxergar tanto de longe quanto de perto. Fomos os premiados, tá bom? E a gente tem uma lente para corrigir esse defeito também. Muito bem, professora Cris. Obrigado pelas dicas na prova de física. Ok. Obrigado de Valeu. verdade. Vamos agora trocar. Vem para cá o professor André. Cris deu show agora, hein? Meu Você amigo, vai a mulher ter falou de biologia e de física. Ó, O negócio foi? é pesado aí. Você viu? vai ter que Agora eu vou ter que jogar duro apresentar agora um negócio aqui que na ficou internet. difícil. Ficou difícil. Manda ver. Vamos lá. Pessoal, pra gente aqui na internet eu trouxe mais uma coisa, né, que são as questões relacionadas à fisiologia, principalmente fisiologia humana, certo? Embora a gente não tenha única e exclusivamente a fisiologia humana na prova do Enem de Ciência da Natureza. Mas a gente percebe que algumas questões são relevantes. Primeira delas, a gente pode falar muita coisa a respeito de nutrição, muita coisa a respeito de digestão, a respeito de sucos digestivos, e aí tem aquelas dicas que são importantes, tem aquelas coisas que a gente tem que entender para poder fazer funcionar. Primeira delas, a gente vai lembrar que eu tenho os tipos de digestão possíveis. Podem ser físicas, feitas pelos dentes, no caso dos mamíferos, feito pela moela, são órgãos aí, inclusive análogos, a gente vai ter um tempinho para falar disso aí, mas são órgãos análogos que servem para a trituração do alimento, e aí o professor de Química vai entrar daqui a pouco também, já que Cris tirou onda com Biologia, eu vou tirar onda com Física. A gente lembra que esses processos, eles tendem a aumentar a superfície de contato, aumentando a velocidade de reação enzimática, facilita o processo de digestão, certo? No nosso caso, inclusive, facilita a deglutição, certo? E eu tenho os processos de digestão enzimáticas, os processos químicos que vão acontecer ao longo do tubo digestório, processos esses que na maioria dos filos são extracelulares, né? Nós temos alguns que fazem digestão intracelular, mas a maioria dos filos, a partir dos nematóides, essa digestão ela acontece de maneira extracelular ao longo do tubo digestivo. E aí a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. A gente vai lembrar, por exemplo, que no estômago a digestão ocorre em pH muito ácido, certo? No duodeno, certo? Ela já começa em pH básico, então a gente tem uma reação de neutralização no princípio, tá? Para poder neutralizar esse pH e poder ter com que um outro grupo enzimático age sobre esse alimento, degradando ele completamente. A gente tem que lembrar disso aí. Uma coisa importante, confusão comum do aluno, a gente não pode dizer que bile tem função enzimática ou muito menos que ela vai ser produzida na vesícula biliar. O cara fizer isso, ele vai fazer Enem ano que vem de novo, com certeza, porque é o tipo de vacilo que o cara não pode dar na prova. A gente discutiu muito isso ao longo do ano. Outra coisa, falamos muito sobre respiração. Aí temos duas vertentes importantes. Falamos sobre respiração celular, certo? Processo de produção de energia. E falamos do
processo fisiológico, né? Aquele processo em que a gente promove as hematoses, tanto pulmonar, no nosso caso, pulmonar, certo? Vertebrados, a partir dos répteis, exclusivamente pulmonar, mas também dos outros tipos de hematose que nós temos, a cutânea, a gente vê nos anfíbios, a gente vê nos anelídeos, a gente percebe a respiração traqueal, importante nos artrópodes para economizar água no processo, certo? E a gente tem lá do outro lado a hematose tecidual. Porque qual é a ideia? Eu preciso de oxigênio como aceptor final de elétrons, então eu preciso tirar o oxigênio da atmosfera, jogar na corrente sanguínea, no nosso caso a hematose indireta, e aí daí jogar para os tecidos. A gente percebe que tem essa troca importante, a gente tem que entender isso aí, inclusive pode ser relacionado com os processos de poluição atmosférica também, né? A gente não vai esquecer desses detalhes que são importantes. Além disso, coisa que sempre tem caído, a gente percebe coordenação endócrina, certo? E aí, pessoal, tem uma coisa que a gente tem que chamar muita atenção de vocês. O que é? Primeiro, relação de função hormonal. Lembra, é muito comum que o aluno ache, a insulina transforma glicose em glicogênio, certo? Não é isso. Ela sinaliza, os hormônios eles são sinalizadores, eles vão promover a regulação. Então, eles vão ser produzidos em resposta a um sinal, certo? E vão promover um sinal para que haja mudança metabólica. A gente vai lembrar disso, tá? O hormônio não faz, ele sinaliza para que seja feito. E dentro desse grupo de hormônios que nós temos, aí seria assunto para uns 50 programas, a gente tem uma regulação que é importante, é a regulação endócrina do ciclo menstrual. Inclusive, é uma coisa que tem aparecido muito, porque a gente fala aí dos anticoncepcionais, certo? A gente sabe que existe uma regulação direta no ciclo hormonal feminino, né? Os homens nesse caso são um pouco mais simples, mas as mulheres têm uma variação hormonal muito grande, que inclusive gera uma variação de humor em alguns casos importantes, a gente fala aí da TPM, por exemplo, mas isso tem a ver com a variação hormonal delas, né? E a gente sabe, por exemplo, que os anticoncepcionais, eles meio que enganam o corpo da mulher, dizendo que elas já estão grávidas. Então a gente lembra aquela história, quando ela toma anticoncepcional todo dia, ela vai ter altas doses de estrógeno e progesterona, lembrando que se ela toma todo dia na mesma hora, fica constante, né? Isso aí, por feedback, faz com que ela não produza o LH e o FSH, faz com que ela não produza, certo? Não mature o ovócito, tá? Lembra que fêmeas humanas não produzem gametas quando adultas, elas apenas maturam, são diferentes dos meninos. Mas aí ela não vai maturar o gameta, sendo conhecido aí como método anovulatório. A gente vai lembrar disso aí com muita frequência em provas, e esses mecanismos de feedback positivo e negativo também são muito lembrados. É bom dar uma olhada, é bom não esquecer disso aí, certo? Por último, a gente lembra que também falamos de sangue e linfa com muita frequência, tá bem? E aí eu tenho dois aportes que são importantes. Eu tenho o tecido sanguíneo, tá bem? Que vai ser responsável pelo transporte do meu organismo, muito facilmente, ele vai ser responsável pela integração, inclusive ligado ao sistema endócrino, tá? E eu tenho o sistema linfático, que vai drenar o excesso de líquidos, certo? Permitindo, inclusive, também um auxílio na resposta imunológica. Eu lembro que aí eu vou ter dois distritos, o sanguíneo e o linfático, o sangue vai transportar, mas o linfático ele vai estar envolvido com a resposta imunológica, inclusive com o transporte de agentes patogênicos, o transporte de células de defesa para os órgãos linfóides secundários, para que haja maturação. Então, eu tenho que lembra que da última vez a gente falou dos tipos de memória imunológica, dos tipos de resposta imunológica. A gente aqui vai ter, tá certo, isso sempre associado com a corrente sanguínea. Não podemos esquecer disso aí. Último detalhe. A gente fala muito de fisiologia humana, mas o Enem, ele sempre traz um tocante no que diz respeito à fisiologia comparada, certo? A gente pega aquela parte de zoologia, classificação dos animais, e vai lembrar como é que esses sistemas evoluem ao longo da escala evolutiva, como é que eles se modificam. Teve questão, por exemplo, que já trouxe alteração de velocidade de cobra, né, do intestino de cobra. A gente já teve questão que falou como começa e como termina a digestão nos animais, onde é intra, onde é extracelular. Vamos tomar cuidado. Nem sempre a gente é obrigado a falar de animais humanos na prova. A gente pode falar de outros grupos e aí é um tal diferencial, é aí onde algumas pessoas se confundem, mas eu tenho certeza que nosso aluno não vai ter esse problema. Muito bem, obrigado, professor. Valeu, brother. Fazer um revezamento de sucesso para você, para os seus alunos. Joãozinho, vem para cá para a gente falar de matemática e na sequência a gente vai falar de química. Então, agora matemática com o professor Joãozinho. Fica à vontade, professor. Dando continuidade aqui onde paramos, né? Paramos na parte que falávamos de função. Então,
Vamos lá, né? O primeiro ponto importante, falando sobre funções, é o identificar as representações algébricas. Ou seja, a partir de uma situação problema que o Enem vai trazer, eu tenho que identificar se aquela situação, geralmente de dependência, né, entre elementos, que é aí que acontece a função, onde x depende de y. A partir dessa dependência é que vai surgir nossa função. E aí a gente tem que prestar atenção se essa função vai ser uma função do primeiro grau, segundo grau, função logarítmica, função exponencial, ou até mesmo uma função trigonométrica, né? Então sempre estar atento a essas situações. Outro ponto importante sobre funções é a interpretação do gráfico no cartesiano. Então, a partir do gráfico, a gente tem que saber identificar se aquela função é uma função do primeiro, segundo grau, ou até mesmo uma função trigonométrica, né? A diferenciar a função seno da função cosseno, né? Que são bastante parecidas, o gráfico. Lembrar se for uma reta, é uma função do primeiro grau. Se for uma parábola, uma função do segundo grau, né? Lembrar se a parábola é para cima, se a concavidade da minha parábola é para cima ou para baixo, né? Para saber se meu A da função é positivo ou negativo, né? Então, sempre estar atento a essas observações. E nosso último ponto aqui sobre as funções é resolver nossa situação problema. Ou seja, quando a gente identifica a nossa função, né, consegue de alguma forma relacionar com algum gráfico, caso a questão precise. E a partir disso a gente conseguir resolver nossa questão, né? Outra parte importante, também outro conteúdo importante, seria o conteúdo vamos lá da sequência aqui, seria o conteúdo de porcentagem. E aí, porcentagem, eu quero trazer para vocês duas coisas importantes, que seria o aumento ou acréscimo, né? E o desconto ou decréscimo. Então, sempre estar atento à seguinte situação. Trouxe aqui um exemplozinho rápido para vocês. Por exemplo, eu quero fazer um acréscimo de 20%, né? E aí, o que é que eu tenho quando eu estou falando de um acréscimo de 20%? Eu tenho o valor de uma fatura, por exemplo, e aquela fatura eu sei que eu atrasei e aí eu vou pagar 20% de juros. Eu tenho que o meu valor da fatura original, sei lá, se fosse 300 reais. Eu sei que aquele valor ele vai ser 100% do meu valor, é o meu valor completo. Quando eu faço esse aumento está sendo de 20%. Ou seja, com o meu valor da fatura e o meu novo valor de acréscimo, né, ou aumento, eu estou tendo os 100% que eu já tinha com os meus novos 20%. Então, eu tenho 120%. Então, para eu não ter que calcular essa porcentagem de outra forma, eu posso simplesmente transformar isso em 1,2, né, que seria 120%, então eu multiplicaria pelo meu valor, chegando no resultado final. A diferença do aumento para o desconto está exatamente nessa soma e subtração, né? Quando eu estou falando de aumento ou acréscimo, eu somo. Então, 100 mais 20%. Se fosse um desconto, eu subtraio 100 menos 20%, que daria nossos 80% ou 0,8, né? Então, a dica sempre está prestando atenção nessa parte de aumento e desconto. E por último, para fecharmos, né? Probabilidade estatística também é um assunto que cai bastante no Enem. Então, sempre estar atento à questão, principalmente quando a gente traz gráficos, né? Sempre estar atento àquele gráfico, conseguir ler aquele gráfico, né? Primeira coisa aqui, utilizar informações e expressões em gráficos ou tabelas, que eu acabei de dizer, né? A gente conseguir ler um gráfico ou uma tabela e reproduzir na questão o que é que aquele gráfico ou tabela está nos dizendo, né? Outra coisa importante, também sobre probabilidade estatística, são resolver problemas com os dados apresentados na tabela ou gráfico. Que é exatamente isso que eu estou falando, de eu conseguir entender o que é que aquele meu gráfico está dizendo e eu conseguir reproduzir isso na questão. E por último, calcular medidas de tendência central ou dispersão, né? Ou seja, medida de tendência central a gente já sabe, que é a média, nossa média aritmética, média ponderada, média harmônica, média geométrica, moda, mediana, e a medida de dispersão, que é exatamente a nossa variância e o nosso desvio padrão, né? O quanto aqueles valores estão ficando distantes da nossa média. Então, é isso daí, né? Professor, deixa eu só perguntar, porque às vezes a galera tem um medo de matemática, né? Qual a principal dica para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio na questão matemática? O que eu preciso pensar de cara para fazer essa prova? Primeira coisa na matemática, quando a gente lê a questão, é importante a gente primeiro saber em qual conteúdo ela está se remetendo, né? E a partir disso, sempre fazer anotações ou circular lá palavras importantes, né? Fazer anotações, o que a questão está me dizendo, tentar transformar aquelas informações em números, em cálculos, né? Para a gente conseguir chegar à nossa alternativa.
Então, prestar atenção na questão, no enunciado, a leitura. circular as palavras-chave e entender exatamente aquilo que a questão pede, né? Se é geometria, se é probabilidade, se é estatística, para poder alcançar aquela nota 1000. Professor, obrigado, tá? Deixa eu chamar o professor Murad aqui para a gente terminar com química. Vem para cá, vamos fazer a inversão. Eles sempre se falam ali, dão um toque, um abraço um no outro. Equipe unida, não é verdade? Aproveitar e mandar um abraço para toda a equipe do Foco Vestibulares. Professor Murad, você vai concluir nossa aula, vai concluir nossa temporada do Foca no Enem, agora na internet. Fique à vontade mais uma vez. Queria primeiramente, pessoal, só lembrar rapidinho os tópicos que a gente falou na TV e vamos falar aqui. Primeiro, lembre da química orgânica, de funções orgânicas, identificação de função, isomeria, estereoisomeria e propriedades físicas e químicas dos compostos. Reações, vamos fechar duas, esterificação e oxidação de alceno. Não posso esquecer ácido-base. Ácido-base associado a reações inorgânicas e associado à hidrólise salina. Lembre dos ácidos e as bases fortes. Associa a hidrólise salina. Tranquilo? pH. Associa aí ácido e base forte. Segundo, a parte de estequiometria. Pode vir só ela, como eu falei, uma regrinha de 3 e soluções junto com estequiometria. Eletroquímica, pense muito em pilha, lembra o esqueminha conceitual da pilha, e eletrólise, conceito e o cálculo de eletrólise. Tranquilo? Deslocamento de equilíbrio, efeito de um comum e o equilíbrio químico em ácido e base também. Tranquilo? Outra coisa, pessoal, importante, chegue antes no local de prova. Leve a tua água bonitinha, a tua caneta, não esqueça a tua caneta, é importante, né? Você já sabe essas coisas, vamos lembrar. Pegou a questão, o que o João falou, extremamente importante, leia a questão com calma, marque as palavrinhas-chave, o comando, identificou a questão, identifiquei, é esse assunto, passa na tua cabeça o que você lembra desse assunto e faz. Lembre, na prova de química, a tendência é vir 2 questões de cálculo, deixa para o final, são questões mais trabalhosas, provavelmente de cálculo, que pode vir estequiometria, cálculo químicos, soluções, termoquímica, aquela ideia de qual é a substância, qual é o reagente, qual é a substância mais energética, o combustível, qual é o combustível mais poluente. O André falou em poluição ambiental, poluição atmosférica, da água, coisa que dá para juntar com química. Tranquilo? Uma excelente prova para vocês, galerinha. Tudo de bom, muita calma, você teve a melhor preparação possível. Um abraço, fique com Deus. Foi rápido nessa parte, hein, professor? Foi, eles já sabem tudo. Sabem tudo, tá todo mundo preparado. Tranquilo. Tá todo mundo tranquilo. Tá. O detalhe agora, Diego, na minha opinião, é que a gente falou. Chegar antes, respirar o local de prova, prestar muita atenção na leitura das questões. A prova do Enem, como a Cris também falou, é uma prova contextualizada, uma prova teórica. Então, eles vão ter em torno de 13 questões de teoria na química, 2 de cálculo. Eu vou fazer as questões mais fáceis. Ganhei moral na prova, eu vou no final para as 2 questões de cálculo, se Deus quiser. Então, deixa eu te perguntar, qual o principal erro que o aluno, pode cometer na prova de química? O que ele deve ficar atento? Onde é a maior atenção? Aquele erro bobo, aquela coisa que se a gente prestar atenção, ele não vai perder aquela questão. Veja bem, uma das coisas que o aluno tem que fazer na prova de química é tomar muito cuidado com o texto. Tomou cuidado com o texto, leu, marcou, não ficar muito tempo na questão. A questão está difícil, pula, vai para outra, depois você volta nela, se der tempo de prova. Então é isso. Eu quero agradecer a todo mundo, aos professores do Foco Vestibulares. Lembrar você que essa é a nossa última revisão. Se você tiver um tempinho a mais, se você tem amigos, se você tem aí sua turma que ainda vai fazer o segundo dia de provas do Enem, entre em contato com eles, cria um grupo no WhatsApp, manda o nosso link que é focanoenem.op9.com.br. Aqui na internet você já sabe, você encontra além dessa segunda revisão que a gente acabou de assistir com os professores do Foco Vestibulares, a primeira revisão também e todas as outras aulas. Então, viu a revisão? Quer saber mais sobre o conteúdo do segundo dia de provas? Volta nas aulas anteriores, volta lá nas outras aulas, a gente tem questões para você, a gente tem
tem resoluções, a gente tem dicas importantes de como você diagnosticar o que aquela questão pede, o que você precisa olhar no enunciado, a que você precisa estar atento. Lembrando que para o segundo dia de provas, todas as regras continuam. Aqui na TV Ponta Negra, nos nossos programas como o Jornal do Dia, no Tudo de Bom, nós demos dicas do que pode e do que não pode nas provas, né? Então, lembre-se, caneta precisa ser preta, transparente, né? Em material transparente, caneta esferográfica preta. Cuidado com o trânsito, saia cedo de casa, evite chegar atrasado no local de prova, ou então com aquele tempinho contado. Olha, eu faço em 20 minutos para o meu local de prova. Não sai com 20 minutos, sai antes. Sai uma hora antes, procura um lugar na sombra, acorda cedo, muito cuidado com a alimentação, veja o que é melhor comer, né? Aí a gente passou durante esse período também dando várias dicas. Então, uma fruta, algo leve, leve sua garrafinha de água para a sala. É permitido, não é, professor, levar uma garrafinha de água? Leva sua garrafinha de água, faz a prova com calma, com tranquilidade. Você que estudou o ano inteiro, que se dedicou o ano inteiro, tenho certeza que você vai ter aí uma nota exitosa, porque isso vai definir o seu futuro. E nós da TV Ponta Negra desejamos a você que está do outro lado da telinha uma excelente prova, que você aí coloque todos os seus sonhos, mas também todo o seu esforço do ano nesse tempo aí são 4 horas para realizar a prova, professor? De 4 horas para realizar a prova aí. Olha, muito obrigado pela companhia ao longo dessa temporada. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores também, Foco Vestibulares e Uninasal, a toda a nossa equipe da TV Ponta Negra que se empenhou para levar esse Foca no Enem até você. Boa prova, fiquem com Deus e me chamem para comemoração, viu? Tchau, gente. Até o ano que vem.